Bom dia, meus amigos, bom dia, família. Hoje é dia 7 de janeiro de 2020 e nós vamos estudar hoje os capítulos 23, 24 e 25 de Gênesis. Olha, hoje tem muita coisa legal para a gente aprender. Bem, no capítulo 23 vai falar sobre a morte e o sepultamento de Sara. Abraão, após a morte de Sara, que morreu com 127 anos, ele comprou dos seus vizinhos ali um lugar, uma caverna, né, que passou a se chamar Macpela. Guarde esse nome, a cova de Macpela. Macpela no hebraico significa duplicação ou caverna dupla, qualquer coisa do gênero, porque esse nome vai aparecer mais algumas vezes na Bíblia, vai se tornar um local de referência, onde vão ser enterrados não só Sara, mas como Abraão e outros descendentes deles aqui, né? Então ele foi lá e comprou essa caverna do seu vizinho. O vizinho queria dar a caverna para ele. Disse: Não, diz qual é o preço que eu pago. Abraão não gostava de nada de mão beijada, assim, né? Então ele pagou e essa se tornou então o túmulo da família, digamos assim. Depois, na sequência, no capítulo 24, vai falar sobre o casamento de Isaac. Abraão pegou o servo dele, o principal servo, né, o principal mordomo, e disse para ele: Olha, vai na terra da minha parentela e busca lá uma esposa para o meu filho Isaac. Mas não pode ser qualquer uma, assim, qualquer chinelona que tu achar na rua. Tu tem que encontrar uma moça de respeito, uma moça que seja da nossa parentela e uma boa moça, né? Então o camarada foi, levou lá uns presentes para dar para a donzela que fosse encontrada e mais uma bicharada. E ele fez um propósito, andou um bocado e fez um propósito, fez uma oração, né? Quando chegou lá na terra de Naor, Naor era irmão de Abraão, ele foi até essa área aí onde eles viviam. E chegou num poço e orou de: Olha, Senhor Deus, se aparecer uma moça assim que vai me oferecer água para mim e para os meus camelos, essa deve ser a moça que deve ser a esposa do meu servo Isaac. E isso aconteceu. Quando ele chegou lá no poço, ele nem tinha terminado de orar, apareceu a moça, e era a Rebeca. Ela ofereceu água para ele, para os camelos. Aí ele conversou com a moça, explicou a história. A moça levou ele na família, explicou para a família. E ela tinha um irmão chamado Labão. Guarde esse nome também. Labão foi um salafrário, um sem vergonha, que depois nós vamos descobrir mais detalhes sobre ele. E ele, quando viu os ouro, né, que o homem tinha trazido, se interessou. Ah, minha irmã pode casar à vontade e tal, né? Foi muito solícito e, por fim, o servo acabou levando a moça Rebeca. E quando ela ainda estava para chegar no local, ela viu o Isaac vindo, né? Aí para a gente ter uma referência, perto do poço de Beer-Lahai-Roi. Acho que eu já falei sobre esse poço. Foi o poço que Agar, na sua primeira fuga, né, parou ali, se deparou ali e falou com Deus. O nome do poço é o poço do Deus que me ouve, o poço do Deus que me vê. Esse é o significado de Beer-Lahai-Roi. E aí, nesse local aí foi onde eles tiveram seu encontro romântico ali, né? O amor à primeira vista, assim, de Isaac, quando chegou a moça. E depois, no capítulo 25, né? A gente vai ter mais uma sequência disso, mas é importante saber que Isaac casou com essa moça, então. Ele casou com 40 anos, Isaac. Isaac foi virgem até os 40 anos, veja bem, jovens, né? Bom, esse é um tempo, né, que as pessoas se conservavam, né, diferente de hoje. Muito bem, mas não está morto quem peleia. Veja que Abraão, após a morte da sua esposa, esperou mais um tempinho ali e casou de novo, com mais ou menos 140 anos. 140 anos, o Abraão ainda estava com a corda toda e fez mais 6 filhos, é verdade. Ele morreu com 175 anos, mas dos 140, né, até os 175 ele foi fazendo filho aí. Abraão era o cara, meu. E ali mostra o nome dos filhos dele, mas ele deu toda a sua herança mesmo para o Isaac, para os filhos das concubinas. Ele deu alguns presentinhos, algumas coisinhas assim, né? Mas como era muito rico, dá para a gente entender que os presentinhos não foi coisa pouca. E após isso, Ismael, agora casadinho com Rebeca, ele, eles descobrem que ela não pode ter filho. Ela era estéril, de novo, né? A mãe dele também era estéril e depois Deus abençoou. E agora vai acontecer a mesma coisa com Rebeca. Mas acontece que 20 anos depois do casamento deles, Deus concede a eles a oportunidade de terem filhos. E ela fica grávida de gêmeos. E começa a ter uma confusão na barriga e Deus fala com ela: Olha,
fica calma, isso aí é normal que está acontecendo contigo, são duas nações, duas grandes nações que estão no teu ventre. Só que tem um detalhe, ô Rebeca, o filho mais novo vai governar sobre o mais velho. Por que que ela recebeu essa orientação? Porque na cultura hebraica, né, o mais velho sempre era o chefe da família. Por isso tinha um nome especial que era primogênito. E acontece então que depois nascem os dois filhos, um chamam de Esaú, porque era peludo, e o outro chamam de Jacó, que significa enganador, porque aconteceu uma cena esquisita, né? Quando estavam puxando o primeiro filho, o segundo veio agarrado no calcanhar, né? Esse segundo foi Jacó. E cresceram juntos os dois, agora já estão jovens. E ela sabia dessa profecia e ela amava muito o Jacó. O Jacó era um gurizinho de casa, ficava, né, ajudando a mamãe a lavar a louça, cuidar das coisas de casa, cuidava do campo, um rapaz calmo, né? Já o Esaú era mais robusto, mais forte, era valentão, era boladão assim, né? E era caçador, então o pai gostava mais era do Esaú e a mãe gostava mais do Jacó. E a mãe estava sempre passando a mão por cima do Jacó, aquela coisa, né, de mimando e tal. Até que chega um dia aí que Jacó está cozinhando uma sopa de lentilhas vermelhas e o Esaú vem cansado da caça, meu irmão, me dá um pouco dessa tua comida. E aí o Jacó, que também já sabia da história de que eles dominariam o irmão no futuro, ele não quis esperar. Ele pegou, olha, meu irmão, até te dou minha lentilha vermelha que eu estou cozinhando aqui, mas tu tem que me dar a tua primogenitura. E o Esaú achou que ia morrer, disse, olha, o que vai me adiantar a primogenitura se eu morrer? Eu tô morrendo de fome. Não cacei nada, só corri atrás dos bichos. Aí o que que acontece? Ele disse, tá bom, eu te vendo a minha primogenitura. Ele desprezou a primogenitura, algo muito importante, mas Jacó também foi sem vergonha, porque ele quis negociar uma coisa assim que não era para fazer isso, né? Os dois erraram aí nesse ponto, e acontece que Esaú vende a primogenitura e dá a lentilha para o Esaú. E note um fato curioso, que a partir daí Esaú é reconhecido também por Edom, é chamado de Edom. Depois isso essa é uma informação importante, porque nós vamos ver que depois ele vai dar origem aos Edomitas. E o que significa Edom? Edom significa vermelho. Vermelha ou vermelho, que é por causa da sopa de lentilhas vermelhas. Veja só quanta curiosidade interessante a gente vai aprendendo a ler a Bíblia para poder entender coisas que vão acontecer depois. Bem, essa foi a leitura de hoje, espero que tenha sido proveitosa, Deus nos abençoe, que a gente possa aprender mais e mais, teria outros detalhes, mas o tempo não permite, que Deus nos abençoe e que a gente continue aprendendo mais com a Bíblia.